Tem duas coisas muito ruins que podem acontecer na vida de um empreendedor que está começando um novo negócio. A segunda pior delas é gastar um tempão criando e lançando o seu produto e aí não fazer vendas. Ou vender muito pouco. É horrível. Você gastou meses no lançamento daquele produto, você está com uma expectativa de que venda bem e nada. Nenhuma venda. Dá até pra ouvir aquele barulhinho do grilo cantando no fundo. Ninguém passa o cartão, ninguém te pergunta sobre o seu produto, ninguém nem pede desconto, ninguém tá interessado. Inclusive eu já passei por isso com um dos produtos que eu tentei lançar sem validar a ideia antes. E eu conheço muitos outros empreendedores que já passaram por isso. Quando é seu quarto, quinto produto, tudo bem, mas quando é seu primeiro, segundo produto, pode atrapalhar muito a sua jornada. Mas tem uma coisa que é ainda pior que isso. Você lança um produto, ele até que vende razoavelmente bem, talvez no começo. Só que aí 3 anos depois, apesar de estar fazendo vendas, você se vê no mercado merda que não dá dinheiro, não dá margem de lucro. Talvez até tenha faturamento, mas dinheiro no bolso que é bom nada. Os clientes são mão de vaca, a margem é apertada demais para você conseguir investir ou até colocar dinheiro no bolso, ou o gasto com marketing para conseguir novos clientes é muito caro e tira toda a sua margem. Eu acho, pessoalmente, que isso é muito pior do que não vender logo de cara. Porque apesar de você conseguir fazer um faturamento ali, fazer vendas, agora você está preso num mercado que não vai te levar a lugar nenhum. Você está preso num negócio ruim e você levou anos para construir ele. Se você soubesse desde o começo, talvez você poderia ter entrado em outro negócio, mas você não sabia, agora você está num negócio ruim e não tem muito o que fazer. A única coisa que te sobra é tomar uma decisão quase impossível. Ou você joga tudo que você construiu fora e começa de novo, ou você continua no mercado ruim que não te dá dinheiro. Eu resolvi criar esse vídeo para falar sobre uma coisa extremamente importante e que eu não vejo quase ninguém falando sobre, e que pode te ajudar a evitar essas duas situações. E o assunto é como que eu valido a minha ideia de negócio. Validar uma ideia de negócio te toma relativamente pouco tempo, comparado com o tempo que te leva para construir um negócio, e te ajuda a saber se você está indo na direção correta. Obviamente não tem forma 100% à prova de balas de como validar um negócio. Não tem como eliminar o risco em 100%. Mas existem sim green flags e red flags, né? Bandeiras verdes e bandeiras vermelhas que te ajudam a entender se o seu negócio tem boas chances de dar certo. E nesse vídeo aqui eu vou te ensinar os 4 melhores métodos de validação de negócio que eu conheço. Eu vou te mostrar como que você implementa eles taticamente. E são métodos que eu já utilizei para validar os negócios que eu criei e os produtos que eu lancei. Então bora lá. O primeiro teste é o mais simples de todos. É o teste da viabilidade. Esse aqui é o teste mais simples, mas mais ou menos metade das suas ideias de negócio provavelmente vão morrer nele. E isso é muito bom, porque aí você não perde tempo com essas ideias. Agora, o erro que eu vejo muita gente cometendo é as pessoas não fazem um teste de viabilidade logo depois de terem a ideia e aí ficam fantasiando com essa ideia por meses. E é uma ideia que as pessoas nem vão fazer porque não é viável. Sabe aquele adolescente que fica fantasiando em namorar, sei lá, a menina mais popular do colégio? Ou sei lá, influenciadora famosa, não sei o que as crianças hoje em dia fazem? Então, aqui é a mesma coisa. Tem coisa que está no seu alcance e tem coisa que ainda não está. Talvez esteja no futuro. Mas hoje, algumas coisas, algumas ideias de negócio não estão no seu alcance. E o teste aqui envolve mapear quais são os recursos, as habilidades e as ações que a sua ideia de negócio precisa ter para que ela tenha alguma chance de dar certo. Então, por exemplo, se você quer montar uma marca de produtos físicos, uma marca de roupas, uma marca de suplementos, de skincare, de qualquer coisa, um produto físico, vale a pena, antes de você fantasiar, criar um site, criar um branding, criar uma rede social, ligar para alguns fornecedores e ver qual que seria o pedido mínimo para você criar aquele produto. E aí fazer uma conta de quanto aquilo te custaria, aquele primeiro lote de produção. Eu já vi gente que queria criar um negócio desses de produto físico e passou meses criando branding e falando com pessoas e indo atrás de coisas. E aí, sei lá, 6 meses depois descobriu que ia ter que gastar tipo 100 mil reais para fazer o primeiro pedido, o primeiro lote, porque o pedido mínimo era muito grande. E o problema é que essa pessoa específica não tinha muito mais dinheiro do que isso guardado. Então talvez ela até conseguiria pedir o primeiro lote, mas ela não ia ter dinheiro para gastar com marketing nem com mais nada. Então o negócio não era viável para ela
porque ela não tinha os recursos financeiros necessários para criar esse negócio. Pelo menos hoje. Então não é que o negócio é inviável, mas para aquela pessoa esse negócio era inviável. Uma ideia de negócio também pode ser inviável por uma questão de habilidade. Então agora está na moda as pessoas criarem startups de agentes de IA e não sei o quê. E tem umas até que são simples. Dependendo do que você for fazer com IA, você não precisa ter uma grande habilidade de programação. Mas tem ideia por aí que envolve, sim, uma grande habilidade de programação. E às vezes a pessoa que quer fazer aquilo não é programadora, e ela acha na cabeça dela que, vou contratar um programador freelancer lá e ele vai fazer para mim. E, cara, isso é uma grande viagem, tá? Não é assim que funciona. E a última questão da viabilidade são as ações necessárias para criar o negócio. Ou eu gosto de chamar isso de a sua disposição. Então, eu já tive a oportunidade no meu outro negócio de criar uma linha de produtos de palestras presenciais, né, físicas, em universidades americanas. E seria muito lucrativo para mim fazer isso. Eu já tenho o nome do mercado, o meu sócio, a gente tem os contatos para fazer isso, mas tem um probleminha. Nenhum de nós dois está disposto a ir morar nos Estados Unidos ou a ficar viajando para lá o tempo inteiro. A gente simplesmente não quer fazer isso. Então, beleza, como a gente não quer fazer isso, a ideia está morta. Bora para a próxima. O segundo teste de uma ideia de negócio, ou o segundo método de validar, e para mim esse é o mais importante, deve vir depois do primeiro, mas ele é o mais importante, é o que eu vejo menos gente fazendo, é o teste do problema. Então todo mundo sabe, é meio que senso comum, que bons produtos resolvem problemas na vida das pessoas. Especificamente problemas importantes e mal resolvidos na vida delas. Importantes faz elas quererem gastar o dinheiro e mal resolvidos faz elas darem uma chance para você que está entrando no mercado agora. Beleza, muito bom, mas tem um problema. A maioria das pessoas não faz um teste para ver se o problema realmente existe. Se ele realmente é importante, se ele realmente é mal resolvido. As pessoas assumem que elas entendem qual que é o problema que o cliente tem e elas criam esse produto baseado nessa premissa que elas têm do problema que elas acham que o cliente tem. Só que isso muitas vezes não dá certo, porque o que você achava que era o problema do cliente foi uma confabulação da sua mente. Você quis acreditar que as pessoas realmente têm aquele problema, que você entende o problema do jeito que ele é e que ele é muito importante e que ele está mal resolvido. Tem formas relativamente fáceis de você testar qual é o problema que as pessoas têm e quão importante ele é e quão bem resolvido ele está. E é disso que esse teste do problema consiste. Então, o teste do problema envolve você descobrir 3 coisas. A primeira, quais que são os problemas específicos e na linguagem que o cliente fala das pessoas que estão naquele mercado. Ou seja, não é o problema que você imaginou ou que você assumiu que as pessoas têm, é o que elas realmente te falam. Segundo, você tem que descobrir se esses problemas são graves e urgentes o suficiente para as pessoas agirem ou irem atrás no campo da ação de uma solução para esse problema. E a terceira coisa, você tem que descobrir se as soluções que as pessoas encontram no mercado hoje são satisfatórias ou não. E por quê? Ou seja, falar que o seu produto ou o seu negócio resolve um problema não envolve só pensar num problema hipotético que você acha que as pessoas têm ou deveriam ter. Envolve você descobrir isso da melhor fonte possível para isso, que é elas, os seus clientes, seus potenciais clientes. Então, para a sua ideia de negócio superar esse teste do problema, você tem que, primeiro, ver se uma grande quantidade ou uma grande parcela dos seus potenciais clientes menciona esse problema espontaneamente quando você fala sobre esse tema, sobre o seu nicho ali, sobre a sua área de negócio com elas. E isso é sem induzir eles, tá? A falar do problema que você quer que elas falem, elas têm que falar espontaneamente. Envolve você descobrir se elas já gastaram dinheiro ou tempo relevante tentando solucionar aquele problema. Não precisa necessariamente ter gastado dinheiro, mas aí elas têm que ter, gastado horas, dias, sei lá, montando um Excel, fazendo alguma coisa dessas coisas que ninguém quer fazer para tentar resolver aquele problema. E aí você tem que entender se essas soluções que elas encontraram pagando ou tentando resolver elas mesmas com o tempo delas, deixaram elas profundamente insatisfeitas, até mesmo frustradas. Esse é o tipo de coisa que você quer buscar, você quer achar frustrações. Tá? Tem uma carga emocional forte nisso. E o jeito que você descobre essas 3 coisas é através de pesquisas em profundidade, conversas longas, de meia hora, 1 hora com seus potenciais clientes. Agora, fazer esse tipo de pesquisa não é tão simples, é um pouquinho complicado, envolve um pouco de habilidade, porque em momento algum você pode induzir as pessoas a responderem o que você quer ouvir.
né, e você está animadão lá com a sua ideia de negócio, você vai querer que elas te falem certas coisas, tem que conseguir fazer essa pesquisa sem induzir. Eu vou deixar para explicar esses métodos de como fazer pesquisa, ter essas conversas sem induzir as pessoas. Vou explicar em mais detalhe em um vídeo no futuro aqui desse canal, senão ia ser um vídeo muito longo. Mas uma coisa que você pode fazer é ver como isso é feito na prática agora mesmo. Então é o seguinte, eu estou rodando uma pesquisa nesse exato momento para entender quais são os principais problemas das pessoas que assistem o meu canal, porque eu também estou fazendo esse tipo de teste de produto, né, para ver o que eu faço, que tipo de modelo de negócio eu sigo. E eu queria te convidar para clicar no primeiro link da descrição desse vídeo e responder essa pesquisa para mim. Obviamente, eu vou ser o maior beneficiado se você fizer isso, mas tem algumas coisas legais para você também. Então, a primeira coisa que você vai ver é como é que eu faço esse tipo de pesquisa, né, tanto no questionário abaixo quanto nas conversas em profundidade que eu vou fazer com algumas pessoas que me assistem depois. E a segunda e mais interessante é para fazer valer a pena para você responder esse questionário, porque ninguém quer responder pesquisa, né? É meio chato. Eu vou fazer 3 a 4 sessões de Zoom ou Meets, sessões ao vivo, só com quem respondeu essa pesquisa. E aí você vai poder ganhar uma espécie de consultoria, mentoria express comigo. Você vai levar para essas sessões ao vivo um problema do seu negócio ou uma ideia de negócio, uma pergunta, e aí eu vou te responder lá. E eu vou te responder na melhor das minhas habilidades, como se você fosse um cliente pago de consultoria, obviamente com menos tempo, né? Porque senão não tem como. Então, se você acha que eu posso te ajudar com alguma coisa do seu negócio ou da sua ideia de negócio hoje, responde a pesquisa que eu vou te convidar para essas sessões. E eu estou fazendo 3 ou 4 sessões para dar tempo de conversar com todo mundo que responder a pesquisa, beleza? Então, se eu já te ajudei no passado com algum vídeo, se você acha que eu posso te ajudar com o seu negócio hoje, clica no link abaixo, responde a pesquisa e põe seus dados lá de WhatsApp, e-mail no final, para eu poder te convidar para essas sessões ao vivo também. Isso vai me ajudar muito e eu espero te ajudar de volta também. Mas bora para o próximo teste de validação de ideia. Então o terceiro teste, que eu também vejo muito pouca gente fazendo, é o teste do modelo de negócio. Mas antes de falar sobre ele, eu queria saber se você já respondeu a pesquisa do link abaixo. Com o segundo teste, você sabe se você tem clientes sedentos com um problema urgente ou grave que eles querem resolver. Então, essa pesquisa vai te ajudar a descobrir se as pessoas do seu mercado estão dispostas a tentarem soluções novas e também vai te ajudar a descobrir exatamente que tipo de produto você precisa fazer. Mas tem uma coisa que ninguém te fala. Tem mercado que é problemático. Ou seja, tem mercado que mesmo que ele tenha muitos problemas, você faça vendas, você tenha faturamento, eles não dão dinheiro. Ou ainda tem mercados que o jeito de ganhar dinheiro não é óbvio. Então, por exemplo, locadora de carro. A maioria das pessoas acha que a locadora de carro ganha dinheiro na locação. Mas onde eles ganham dinheiro mesmo é que eles compram um monte de carro ao mesmo tempo, conseguem um desconto brutal das montadoras, e aí na hora de fazer a revenda do seminovo, eles conseguem revender a um preço de mercado. A locação é só para pagar o custo de manutenção ali e, né, ajudar com a desvalorização do carro, que para eles não tem porque eles compram barato. Então não é óbvio o jeito que essas locadoras ganham dinheiro. Se você entrar no mercado de locação de carros sem saber disso, você vai se lascar, amigo, porque você acha que ganha dinheiro alugando, mas ganha dinheiro na compra, entendeu? E beleza, eu acho que a maioria das pessoas desse canal não vão abrir um negócio de locação de carro, mas tem alguns negócios mais comuns que tem probleminhas ou tem jeitos não óbvios de fazer dinheiro e se você seguir a fórmula normal, você não vai ganhar dinheiro neles. Então, por exemplo, produtos digitais low ticket, você não vai ganhar muito dinheiro fazendo isso, a não ser que você saiba exatamente como que se ganha dinheiro nesse mercado. Outro exemplo, agências de marketing. É um modelo de negócio meio problemático. Tem como ganhar dinheiro? Tem. Mas a maioria não dá muita grana não. Dá muito trabalho e pouco dinheiro. Outro exemplo, marcas de roupa ou outros e-commerces de produto físico em geral. Tem um monte de coisa oculta ali que se você não tá no negócio, você não sabe. Cara, você vai perder dinheiro, basicamente. E um outro exemplo são restaurantes de delivery, né? Dark kitchens, etc. Esses restaurantes só de iFood. Também é possível ganhar dinheiro nesses negócios, mas é complicado e não é óbvio. Enfim, independente do que você quer fazer, eu recomendo que antes de você ir lá e executar, implementar a sua ideia, você entenda exatamente como que é o modelo de negócio que você está entrando, quão bom ele é e
como que se ganha dinheiro de verdade fazendo aquilo, porque às vezes não é o que aparenta. E mais importante que tudo isso, você quer saber se empreendedores comuns, não só o top 1% ali, mas a pessoa normal daquele mercado consegue ganhar dinheiro. E aqui eu tô falando de lucro, tá? Não tô falando de faturamento, não. E como que se faz isso? Para algumas pessoas é legal, para outras é meio chato, mas você vai ter que falar com pessoas. Você vai ter que consumir podcasts do seu mercado ali, daquele modelo de negócio, do seu nicho, geralmente podcasts obscuros, em que as pessoas abrem os seus números. Você vai ter que falar com fornecedores, porque eles conhecem muito do seu mercado, às vezes eles até sabem os números de outros clientes deles, que seriam seus concorrentes ou empresas parecidas com a sua. Quando eu digo fornecedores, não é necessariamente só a fábrica, pode ser o gestor de tráfego dessas pessoas, pode ser o copywriter dessas pessoas. Enfim, qualquer tipo de prestador de serviço, eles geralmente conhecem um pouco do mercado e podem te ajudar a entender o modelo de negócio. Você pode falar com outros empreendedores que fazem o mesmo tipo de negócio que você quer fazer, mas num nicho um pouco diferente ou em outra região, assim eles vão estar abertos a falar contigo. E o que você está caçando aqui são informações que você não acha no Google, informações que não são facilmente encontradas na internet. É o tipo de coisa que você não vai encontrar na primeira página do Google, que você não vai encontrar no vídeo com muitas views do YouTube e que o ChatGPT não vai te falar. Que o ChatGPT foi treinado nessas outras fontes, né? Então não adianta muito. E quando você for falar com essas pessoas, quando você for assistir esses podcasts obscuros, você está procurando 3 coisas específicas. Primeira coisa, você quer saber quais são os principais números que os empreendedores desse mercado usam para tomar decisões. Então, em alguns mercados, eles vão olhar o markup antes de decidir se eles vendem um produto ou não. Em outros, eles vão olhar a taxa de churn média de um certo nicho, taxa de perda de clientes num modelo de assinatura, de software, por exemplo. Em outros mercados, você vai olhar o CAC, você vai falar, pô, se o criativo está convertendo um cliente novo a um preço tal, né? Eu estou pagando tanto por cliente, o negócio vai funcionar. Se eu estou pagando mais caro que isso, não vai funcionar. Então essa é a primeira coisa. Quais são os números que eu tenho que olhar para entender o modelo de negócio e para saber se a minha ideia de negócio dentro daquele modelo de negócio faz sentido ou não, vai dar dinheiro ou não. A segunda coisa que você quer descobrir é quais são os números de referência. Então aqui você tem as métricas, eu preciso saber o markup, o CAC e o churn. Você precisa agora saber alguns benchmarks, alguns números de referências. Então, tipo, nesse nicho, ou nesse mercado, ou nesse modelo de negócio, você precisa ter um markup de pelo menos 5, ou você precisa ter um churn de no máximo 20% por ano, ou você precisa ter um CAC que não passe de R$50, ou do valor do seu primeiro carrinho. Você precisa ter algum número de referência para você entender melhor aquele modelo de negócio e ver se o que você quer fazer tem chance de dar dinheiro ou não. E a terceira coisa que é importante você descobrir é qual que é o nível de escala que eu preciso para que eu comece a conseguir pôr dinheiro no bolso dentro daquele negócio. Então, por exemplo, tem certos nichos do e-commerce que você só consegue colocar dinheiro no bolso a partir de uma escala de, 2, 3, 5 milhões de faturamento por ano. Se você estiver abaixo disso, você vai ter que reinvestir o dinheiro na empresa ou você nem tem lucro. É importante você saber isso para você saber se você quer comprar essa briga ou não. Aí beleza, Bruno, o que eu faço com essas informações? Bom, se você é uma pessoa mais dos números, você pode abrir uma planilha de Excel lá, né, ou pegar um papel com caneta e fazer umas contas, fazer umas simulações de cenário. Se você não é uma pessoa muito dos números, ou você procura ajuda para fazer essas contas, né? De repente você conhece alguém aí que já trabalhou em consultoria, no mercado financeiro, que, alguém que manja de fazer conta para a empresa, ou você pode procurar mercados que têm empreendedores ruins ou empresas ruins ganhando bastante dinheiro. Quando eu digo dinheiro, de novo, lucro. Se tem empresa pouco competente no mercado ganhando grana, então aquele mercado provavelmente ruim não é, aquele modelo de negócio provavelmente vai funcionar para você, você só tem que estar um pouquinho acima da média ali. E cara, tem um monte de mercado, tem um monte de negócio em que empresas ruins ganham dinheiro. Provavelmente você conhece aí alguns negócios, algumas empresas que, a pessoa nem responde o WhatsApp direito e o site é ruim, o conteúdo de mídia social é ruim, mas dá dinheiro. Você deve conhecer alguns desses, se vê alguns aí na sua cabeça. O que você quer descobrir é se a sua ideia de negócio está num mercado assim ou não. Cara, essa parte de entender o modelo de negócio, pesquisar número, falar com pessoas, talvez até fazer uma planilha de Excel,
é chata para muita gente, mas é extremamente importante. Para você ter ideia, eu já conheci mais de um empreendedor que tem um faturamento alto, tá? Tô falando de milhões, às vezes até dezenas de milhões, só que está num mercado ruim. E aí o que esses empreendedores fizeram? E eu conheço uns 2 ou 3 casos assim, tá? Eles foram lá e lançaram cursos ensinando você a ter uma empresa de sucesso naquele mesmo mercado. E aí tem um monte de gente que quer pagar para construir uma empresa daquele tipo, não vou citar nomes, porque se olhando de fora a empresa parece que está muito bem, tem escritório, tem funcionários, 30, 40, 50 funcionários, fatura lá 5, 10 milhões por ano, e ninguém sabe que essas pessoas não estão pondo um puto no bolso. E aí ele vende o curso para te chamar para fazer um negócio igual daquele, aprender a fórmula do sucesso. E por que ele está vendendo esse curso? Para conseguir pagar o aluguel. Conheço história assim. E, cara, você não quer estar num mercado desse, entendeu? Eu até, sei lá se eu tenho certo respeito ou não por esses caras que fizeram isso. Estão fazendo o corre deles, né? Isso não é de negar. Mas, idealmente, você quer estar num negócio que o negócio em si dê dinheiro, né? E se você não está num negócio de cursos, você não quer estar num negócio que daí você precise vender curso para conseguir pagar a conta da empresa ou do aluguel. Cara, não é legal. Então, assim, mesmo que você não goste de fazer essa validação do modelo de negócio, eu não sei você, mas eu prefiro descobrir isso antes de entrar num mercado desse, porque é horrível. É pressão, estresse, perda de tempo. Você já entendeu. E, finalmente, o último teste de validação de uma ideia de negócio, que é o teste da oferta. Então, agora você já sabe que a sua ideia de negócio é viável para você. Você já sabe que você tem os recursos à disposição, as habilidades para fazer ela. Agora você já sabe que o problema que os seus clientes têm e que você quer resolver é real, é urgente e que eles gastam dinheiro ou tempo procurando soluções e estão frustrados com as soluções atuais. Isso quer dizer que você vai conseguir vender, gerar receita. E você sabe também que você está num mercado bom, um modelo de negócio bom, ou seja, mais vendas é igual a mais lucro. Só que tem uma coisa que você não sabe ainda. Será que o seu produto específico vai vender? Porque talvez outras empresas desse mercado ganhem dinheiro, mas eu pensei num produto um pouco diferente aqui, eu pensei num nicho um pouco diferente e, pô, é legal, é importante, eu tenho a minha diferenciação, mas eu não sei se esse produto que eu pensei vai vender. E seria muito bom você saber se ele vai vender antes de você gastar tempo e dinheiro criando ele, não é mesmo? Este é o tal do teste da oferta. O que você quer testar aqui é se na hora que você oferecer o seu produto para outra pessoa ou serviço, ela vai falar, putz, demorou, e passar o cartão de crédito. E esse teste aqui, ele envolve uma certa malandragem, porque você tem que tentar fazer a venda mesmo sem ter o produto para vender. Mas diferente do que outras pessoas ensinam por aí, você não precisa fazer isso de forma antiética ou que vai deixar a pessoa que está comprando desconfortável. Então tem algumas formas diferentes de fazer um teste de oferta. Isso vai variar um pouco de um modelo de negócio para o outro. Mas se você entender quais são as formas, provavelmente você vai achar uma que funciona para você. Então, por exemplo, se você vai vender para empresas, né, o tal do B2B, eu vou vender um software, um serviço, uma consultoria, alguma coisa para empresas médias ou grandes, talvez até pequenas. Nesse caso, é comum você vender a solução antes dela estar pronta. A prática de mercado normal, o que você faz? Você faz a proposta, vai na reunião lá, mostra seu PowerPoint de venda lá para a empresa e coloca um prazo de entrega. Coloca esse prazo para entregar depois que fechar o negócio. E isso é normal para as empresas, muitas empresas estão acostumadas com isso. Se você está resolvendo um problema grande, urgente, que elas estão frustradas com as soluções, elas vão estar ok com isso. Se o seu problema for pequeno, elas têm soluções boas, aí elas vão querer agora, mas aí você já não está no mercado bom, né? Então, se passou no teste do problema, provavelmente como empresa você vai conseguir colocar um prazo ali de 3, 4, 5, 6 meses para entregar essa solução para a empresa. E aí, você tem um tempo para construir o seu produto, ou seja, a própria venda que você faz é o teste. O que é legal aqui no B2B é que a maioria das coisas que você vende para uma empresa, principalmente no começo do seu negócio, elas são customizadas. Mesmo que você vai vender um software, você pode vender um software customizado para a empresa. Então a empresa entende que vai demorar um pouco para você implementar aquilo e ela está 100% ok com isso. No caso do B2B, desses tipos de produtos e de mercados, a própria venda é o teste de oferta.
Você fez a venda, a empresa foi lá, assinou o contrato, você pode começar a trabalhar e fazer seu produto e aí tenta entregar no prazo, né, para não perder o seu primeiro cliente. Mas isso já é um teste muito forte, porque se uma empresa comprou, provavelmente outras empresas do mesmo segmento ou até mesmo de outros segmentos vão querer comprar também. Outro exemplo fácil aqui, se você vai vender serviços, independente de ser para empresas ou para pessoas, você pode vender antes de ter o produto pronto, porque o serviço você presta ele depois de vender e você não precisa criar produto. Então é por isso que tanta gente ensina a começar com serviços, né, para montar o seu negócio. Eu mesmo comecei meu outro negócio assim. O produto é o próprio serviço sendo feito, então é fácil de testar. Você vai lá, faz a venda e aí você se esforça para entregar o melhor serviço que você puder. Agora, para produtos físicos é um pouco mais complicado mesmo, tá? Lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, a galera tem muito a cultura do crowdfunding. Então você põe num site de crowdfunding. Eu recomendo até, se você for trabalhar com produtos físicos, eu recomendo você olhar o site kickstarter.com. Eu vendo o produto antes dele estar pronto, fica explícito que o produto não está pronto ainda, a pessoa passa o cartão e esses sites de crowdfunding seguram o dinheiro para só te pagar quando você tiver o produto pronto. Às vezes você consegue pegar um pedaço antes para pagar a produção, mas se você não entregar, eles devolvem o dinheiro para o cliente. Lá fora é muito forte essa cultura. Aqui no Brasil, eu não vejo isso dando tão certo. Então a gente vai ter que procurar outro método de validação de oferta. Mas assim, se você for empreender com produtos físicos, eu recomendo você olhar o Kickstarter, né, aquele site que eu falei, porque você vai ver o tanto de esforço que eles colocam na venda, na página do produto. Eles fazem vídeos sobre o produto, fotos, descrevem o produto, mesmo sem ter o produto pronto. Por quê? Porque eles estão testando a oferta deles ali antes de ir lá e mandar produzir um lote que às vezes é grande. É esse tipo de esforço que você precisa ter para não ter que gastar, sei lá, 30, 50, 100 mil reais mandando fazer um lote do seu produto, né, um primeiro pedido, e aí descobrir que ninguém quer comprar. Mas e aí, se eu for empreender com produtos físicos no Brasil, como é que eu posso fazer esse tipo de teste de oferta sem gastar tudo isso, dado que a galera não usa muito crowdfunding aqui? Minha sugestão é você fazer um produto piloto, tá? Então, sempre que você vai fazer um produto físico, você consegue pedir um piloto para o fabricante. Então, por exemplo, se eu for fazer roupa, talvez eu tenha que pedir no mínimo 300 peças, mas eu consigo pagar um piloto, que é uma peça feita à mão, vai custar um pouquinho mais caro do que uma peça normal, mas eu consigo ter uma peça ou duas peças. Mesma coisa se eu for trazer um produto da China, um produto mais industrializado, assim, né, com maquinário pesado, eles mandam pilotos antes. E aí você pode usar esse piloto para testar a sua oferta. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu piloto, vai criar conteúdo sobre ele. E aí você pode testar tanto com TikToks orgânicos ou com anúncios em qualquer plataforma por aí. E você vai criar conteúdos usando o seu produto, falando sobre o seu produto, falando sobre o problema que a pessoa tem, que vai querer fazer ela usar o produto, e aí você mostra o produto no final. E ali você já consegue ter uma noção do interesse das pessoas. Por exemplo, você postar isso no TikTok, você vê se esses TikToks ou algum deles viraliza. Você vê nos comentários se as pessoas estão interessadas naquilo ou não. Talvez as pessoas colocam onde compra, onde compra, onde compra. E aí vem o pulo do gato. Você pode ter um link lá para o seu site. E aí você consegue ver quantas pessoas clicam para entrar no seu site e ver a página do produto. E aí você pode fazer o quê? Você pode deixar o estoque zerado no site, ou seja, você vê quantas pessoas visitaram a página do produto, mas aí o estoque estava zerado, elas não conseguiram comprar, mas isso te dá um direcionamento de quanto interesse você gera por aquele produto antes de mandar produzir. Você consegue, se você for um pouco mais malandro, deixa o estoque lá e vê quem tenta passar o cartão, mas aí você deixa o checkout quebrado. Você não fez venda, né? Não passou o cartão, tá, sei lá, você desconectou alguma coisa importante lá, mas você consegue ver quantas pessoas tentaram passar o cartão. Ou você pode até vender o produto e reembolsar depois. Eu não sou advogado, não sei se pode ou não. Na minha opinião, eticamente, se você devolve o dinheiro, tá ok. Mas aí são níveis, né, de quanta certeza você quer ter nesse teste da oferta com o seu produto físico. Mas a ideia principal aqui é você anunciar o produto, ver quanto tipo de interesse gera, ver quanto custa o seu clique e tentar falar com essas pessoas de alguma forma, nem que seja ali nos comentários, para ver qual que é o nível de interesse delas. Uma outra coisa que você pode fazer, por exemplo, é pôr no seu site uma caixinha para a pessoa botar o WhatsApp dela,
para ser avisada quando você tiver o estoque de volta. Isso também te dá um bom nível de interesse sobre o seu produto. E o último exemplo aqui é, por exemplo, eu quero vender cursos, eu não quero nem software, nem B2B, eu quero vender cursos. Como é que eu posso fazer para testar a minha ideia, né, o meu conceito do meu curso ali, para ver se vai ter demanda antes de eu fazer um mega lançamento ou não sei o quê? Cara, você pode vender consultorias individuais, 1 a 1, com a mesma mensagem de venda, com o mesmo copy que o curso teria. Só que aí você entrega ao vivo, pode ser 1 a 1, pode ser em grupo, e aí você entrega ao vivo. E você nem precisa cobrar mais caro para isso. Geralmente, quando você vai dar uma consultoria 1 a 1, você cobra mais caro do que se você vendesse um curso. Mas, como a sua intenção aqui é testar uma ideia de negócio, você pode deixar mais barato só para ver se as pessoas têm interesse real naquilo antes de ir lá e fazer o seu curso. Se for um curso muito curto, você pode ir lá e fazer logo antes, e aí você não precisa fazer o teste de oferta antes. Se for um curso mais complexo, mais longo, mais difícil de produzir, aí eu recomendo você fazer esse tipo de coisa antes. E tudo isso dá trabalho, né? Cara, eu não vou mentir, dá mesmo. Mas sabe o que dá mais trabalho? Você criar um negócio inteiro, gastar meses, anos da sua vida, talvez gastar 50, 100, 200 mil reais para abrir o seu negócio, ficar 3 anos trabalhando para fazer aquilo, e aí você descobre que não dá certo. E aí você tem um probleminha aqui, que você vai querer insistir naquele mercado ruim, porque você já gastou todo aquele tempo, todo aquele dinheiro, e quanto mais o tempo passa, mais você se afunda na lama. E depois de tudo isso, você vai ter que voltar para a CLT, porque os boletos estão empilhando, e você não vai nem ter a chance de testar outra ideia de negócio para realizar seu sonho aí de criar seu negócio, de empreender, enfim, seja lá o que for, não ter mais chefe, né? Esse era o meu sonho, pelo menos. Se você assiste esse canal com frequência ou se você gostou muito desse vídeo, eu queria que você clicasse no link abaixo e respondesse a pesquisa que eu criei, porque eu quero entender quais que são os seus maiores problemas de negócio hoje, relacionados a empreendedorismo, ideias de negócio, problemas que você tem com o seu negócio atual, para eu poder te ajudar. Como você já deve ter descoberto aí, né? Eu estou fazendo exatamente o que eu falei para você fazer nesse vídeo, mas eu quero te dar uma recompensa por responder essa pesquisa. Quem responder essa pesquisa e deixar lá o e-mail e o WhatsApp no fim dela, vai ganhar acesso a 3 ou 4 sessões de mentoria comigo, sessões ao vivo, no Zoom ou no Meets, em que eu vou te ajudar com o seu maior problema de negócio. Qualquer pergunta que você trouxer lá, eu vou te responder. E quem responder essa pesquisa antes vai ter acesso a mais sessões, né? Porque eu vou fazendo uma por semana aí, alguma coisa assim. Então, se você responder agora, talvez eu consiga te ajudar até mais de uma vez. E, cara, eu vou pessoalmente te ajudar de graça. E se você deixar para responder a pesquisa depois, você vai perder essa oportunidade. Então, responde a pesquisinha lá, se eu já te ajudei, se você acha que eu posso te ajudar. E eu queria muito ver a sua resposta. Falou!